Começou a primeira fase de candidaturas de acesso ao ensino superior para milhares de alunos que terminaram o secundário. É um dia decisivo porque vão ter de escolher os cursos e as universidades onde querem estudar. Há 50.820 vagas disponíveis. Muitos alunos acreditam que vão entrar logo na primeira opção. O que é isso, Continhos? Bastam os cliques e as escolhas estão feitas. Passo anterior. Já está. Nem é assim tão difícil. Isto é básico. Então a nova é a Universidade de Lisboa. Não, mas é o que fica mais perto. Miguel tem como média de candidatura 15,8. Mais do que suficiente para entrar no curso que quer. Candidatei-me a Gestão e a Economia na nova e a Gestão no ISCTEM. Achas que vais entrar na primeira opção? Eu espero que sim. As médias em princípio este ano deixam, portanto devo conseguir entrar. Sabes, para tu tirares um 12 ou um 13... Todos os pensamentos já se centram na vida académica. À ansiedade junta-se algum receio. É exatamente o não saber se vou ter sucesso, porque até agora tive sucesso, é um facto, na escola eu consegui ter sucesso, mas não sei se quando chegar à faculdade, num ambiente que não conheço, não é? Porque a escola eu ando lá há 12 anos, não é? Já sei mais ou menos o que esperar. Tenho medo de chegar à faculdade e não me adaptar tão facilmente, não tirar as notas que esperava, e etc. Maria ponderou candidatar-se a universidades ou politécnicos fora da capital, mas acabou por colocar Lisboa como primeira opção. Ao todo, nesta primeira fase, há 50.820 vagas a concurso. Mas João vai ter de esperar. Ainda vou ter que fazer a segunda fase de matemática e só depois é que me vou poder candidatar. Mas porquê? Melhoria de nota? O que é que... Sim, melhoria de nota. Não me correu muito bem o primeiro, vou agora tentar outra vez. Damião quer trocar Lisboa pelo Porto, tudo por causa da arquitetura. A Escola de Arquitetura do Porto é muito boa e foi-me recomendado por muitas pessoas. E, além de ser uma ótima escola, ter reconhecimento não só em Portugal como lá fora. Um dia especial. Agora começa a espera, uma espera para saber onde é que vão entrar, atrás de um sonho, o de ser caloiro. É nosso convidado esta noite, o bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Matias Ramos. Boa noite, Sr. Engenheiro. Bem-vindo mais uma vez ao Grande Jornal. As engenharias, como vimos, tiveram a maior oferta de vagas na primeira fase de acesso ao ensino superior. O senhor continua a entender, como já disse várias vezes, que existe uma oferta exagerada em relação às reais necessidades do país? Aquelas engenharias a que se refere são fundamentalmente engenharias não ligadas à construção, porque nas áreas da construção e arquitetura houve redução do número de vagas. E, efetivamente, na área da engenharia mantiveram-se as vagas do ano anterior, o que, aparentemente, parece ser uma aposta do Governo numa área que é fundamental se quer desenvolver o país, se quer que ele tenha crescimento económico, tenha desenvolvimento. Não há possibilidade de ter essas vertentes sem uma engenharia e engenharia de qualidade. A vender barato há muitos países que o fazem. Apesar de ter a maior oferta de vagas, esta foi a área que menos alunos colocou no ensino superior. Há de resto cursos onde não há qualquer candidato para as vagas disponíveis. Já percebeu as razões para esta situação? Tinha prometido um diagnóstico há pouco tempo? Sim, senhor. É evidente que o diagnóstico não está totalmente feito, porque há que considerar o que aconteceu e verificar não só aquilo que é a primeira chamada, chamemos, e o que aconteceu depois no preenchimento das vagas. Porque ao primeiro olhar, a primeira conclusão a que um leigo pode chegar é das duas uma. Ou as médias são muito altas, ou os alunos saem mal preparados do ensino para chegarem a cursos com esta complexidade. É fundamentalmente a segunda. Porque se repararmos o que acontece nos notas das matemáticas e das físicas, elas são desmobilizadoras para a entrada em engenharia. Os cursos de engenharia, de acordo com a portaria que saiu nesse sentido, que a Ordem sempre defendeu, para se entrar lá tem que ter física e matemática positiva. Ora, se analisarmos a média da matemática, que foi de 7,8, e a da física 8,2, isto leva logo à partida a criar uma dificuldade no preenchimento dessas vagas. Seria difícil defender que um engenheiro tivesse notas negativas nessas disciplinas chamadas nucleares? É evidente. Ninguém pensa que se pode fazer engenharia sem ter uma boa formação do que é a física dos materiais e sem saber a matemática. Porque a matemática ela é um instrumento. Ela não é uma matemática pura, é uma matemática ao serviço da engenharia. E as pessoas têm que se convencer que a matemática é uma ciência fácil, quer dizer, ensinem-na bem,
estimulem-na e de certeza que vamos ter mais alunos. A matemática faz parte da nossa vida todos os dias, portanto fará parte dos cálculos óbvios e a engenharia, das então, engenharias. Faz parte de todos os nossos, como o auditismo. Sempre defendeu uma reestruturação dos cursos de engenharia, de resto candidatou-se até que me lembre com essa intenção, que não passa obviamente apenas pela redução de cursos. Que tipo de reestruturação é que tem de ser feita para garantir uma maior qualidade das pessoas que em Portugal ostentam o título de engenheiro? Quando eu me candidatei, fui verificar quantos cursos, em quantidade, quantos cursos com o nome de engenharia existiam nas ofertas do nosso país. O nosso país, deste retângulozinho, que tem 10 milhões de habitantes. E havia 596 cursos com o nome de engenharia. Havia cursos dos mais, desde a engenharia de jogos, desde a engenharia de madeiras, num país como o nosso, em que a especialização não deve ser o grande objeto, mas a preparação. Eu costumo dizer que a universidade deve ensinar a aprender. É a formação contínua, é a formação que depois, ao longo da vida, nos vai dar aquilo que nós pretendemos ser, é ser excelentes. Porque se não formos excelentes, forçosamente, vamos ter dificuldade em ter aquela projeção e as características que se exigem ao engenheiro. Sr. Engenheiro, há cada vez menos engenheiros formados pelas universidades, há cada vez mais pessoas a procurar destinos profissionais muito mais atraentes, com ordenados muito mais altos e que em Portugal os que se praticam são de facto muito baixos, pelo menos é essa a opinião das pessoas do setor. Nós vamos ter em Portugal um déficit de engenheiros qualificados em breve? Olha, há duas coisas que eu penso que não estão bem verdade na informação que é prestada ao público. A primeira é que todas as engenharias têm vencimentos muito baixos. É falso. Há engenharias que, pelas suas características, estão altamente valorizadas no meio empresarial e no meio técnico português. Não será essa a razão principal para a imigração? Agora, o que acontece é que muitas pessoas associam a engenharia à engenharia da construção, à engenharia civil. E o que aconteceu na engenharia civil, e que todos conhecemos muito bem, é que passámos de 80 para 0. Não foi para 8. Para 0. Não há obras públicas, não há obra pública, a privada também não existe, portanto, como aquele objetivo grande do Governo da reabilitação, não há maneira de arrancar, e nessa área específica da construção, mas que ocupava muitos engenheiros civis e muitos arquitetos, efetivamente, nessa área houve uma procura baixíssima que conduziu... E nessa área vamos ter profissionais menos qualificados no futuro por força destas circunstâncias, de terem emigrado e de haver cada vez menos pessoas a ser formadas? Corremos o risco de que isso aconteça. Só para dar uma ideia, por exemplo, no técnico, que eu sou membro do Conselho de Escola, conheço bem a situação no técnico. 20% dos graduados pelo técnico, portanto, mestrados, com 5 anos ou mais de obtenção da graduação, emigraram, estão a trabalhar. A palavra emigrar eu não gosto de utilizar. Eu sou um otimista. Eu sou, na convicção, sempre utilizei esta convicção, porque andei no estrangeiro e verifiquei que muitos engenheiros estavam pelo mundo fora, porque a engenharia não tem fronteiras, portanto. E muitas vezes voltam mais qualificados. E nós estávamos muito habituados a trabalhar cá para dentro. Neste momento há uma internacionalização e muitas empresas adaptaram-se a isso. O que não é todo negativo no global, porque eles podem voltar mais qualificados. Há um fator que aqui é determinante, se me permite, dizia. Foi desenvolvido o chamado Plano Estratégico de Infraestruturas de Transportes e que estabelece um orçamento em que tem a componente privada, pública, etc., de 6 mil milhões de euros em 6 anos. Ou seja, cerca de 1.000 milhões por ano. Se nós não tivermos engenheiros dessa área da construção, como é que vamos dar corpo a este plano? Teríamos, obviamente, de os contratar que é muitas vezes um plano de investimento mais que plano estratégico. Sr. Engenheiro, protocolo com o Instituto do Emprego e Formação Profissional para a inserção dos engenheiros no mercado de trabalho. Isto lido assim é extraordinário, mas como é que se aplica uma coisa destas na prática a favor, de facto, dos profissionais, dos engenheiros? Olha, uma das preocupações grandes, quando começou a haver esta situação, não digo crise, mas uma situação tal de dificuldade de muitos profissionais de engenharia encontrarem trabalho, e fundamentalmente aqueles que saíam das escolas que não tinham condições para fazer estágios, nós tentámos mobilizar empresas e conseguimos. Algumas empresas que disponibilizam estágios estão no nosso portal. Outro aspecto que defendemos muito é tentar uma relação fácil entre o empregador e o empregado, isto é, quem procura aqueles profissionais e a oferta desses profissionais. E no nosso portal estavam ontem 491 ofertas de emprego. Portanto, não é... De entrada imediata?
Bem, eu não posso caracterizar, porque aquilo é um portal aberto às empresas e aberto àqueles que querem emprego. Portanto, há uma dupla entrada e, portanto, o que eu posso dizer é que havia 491 ofertas. Não a sei caracterizar. Há um mercado de oferta e da procura de emprego a funcionar. Voltando ao Instituto de Emprego, para além daquilo que são os 50 estágios mínimos que são garantidos através deste acordo, há que referir que, por exemplo, em 29 e 30 de setembro, com o apoio do IFP, nós vamos ter cá empresas belgas, pelo menos 10, é uma estimativa que nós fazemos, à procura de engenheiros portugueses. Dentro mais um destino estrangeiro, mais um destino. Mas o principal destino até é a Inglaterra. Mas aquilo depende das faculdades e das escolas de ensino superior. Eu tenho esse ranking em termos de internacionalização. Eu procuro a palavra internacionalização porque a imigração é um desastre. Sr. Engenheiro, os planos de ordenamento da Orla Costeira identificaram já várias zonas em risco no nosso litoral. Boa parte dessas zonas são arribas e é particularmente importante numa altura em que estamos a falar da época balnear. Considera que as tempestades agudas deste inverno agravaram a situação do litoral? Agravaram, inevitavelmente, mas isto não é um problema novo, é um problema muito antigo. A gente é que, eu costumava dizer, quando dava aulas, que deve estar as cheias no período de secas e as secas no período de cheias. Dá a sensação que as pessoas amainam quando vem o verão. Ora, é exatamente no período de verão que devemos estar a tranquilidade suficiente para fazer planos integradores que não sejam apenas adesivos ou formas pontuais de intervenção que depois não têm reflexos no futuro. Que zonas é que podem estar em maior risco? Nós estão identificadas, não sou eu que o digo. Eu trago aqui do chamado projeto Erosion, que é de um projeto de 2004, que caracteriza o que é que tem acontecido na nossa costa e com predominância em termos de evolução do processo erosivo. 64% da linha de costa está em erosão na zona norte. O número que aqui está, 52% na zona centro. No Algarve está 26%. E no Lisboa e Vale do Tejo, 34%. Apenas no Alentejo não há praticamente erosão, porque as praias do Alentejo são muito confinadas por arriba. A questão é se esse levantamento, e esta era a minha pergunta, está feito de uma forma muito rigorosa e muito real, ou se pode haver zonas mal identificadas ou que nem estão identificadas todas, na sua opinião? Não, isto é um processo no sentido de caracterizar a erosão. Mas isto é, a nossa linha de costa, estamos a perder terreno, perder território. O que está eu falava de zonas mais sensíveis para as pessoas em geral, por exemplo, as arribas. Vamos lá ver. Há um plano chamado os POOCs, que são os planos operacionais da Orla Costeira, que estabelecem as zonas críticas e que definem regras muito rígidas em relação, por exemplo, às concessões. Por exemplo, as zonas concessionadas de praia estão fora das zonas de instabilidade que podem induzir escorregamento das Mas muitas arribas. vezes as pessoas, sabendo até que as áreas estão identificadas, vão para essas zonas. Há uma vigilância muito leve e multas pouco pesadas para os infratores destas circunstâncias? A sinalética, em princípio, está lá se não a destruíram. E, portanto, cada pessoa tem que ter a civilidade e a consciência de que a sinalética está lá para o proteger e não para o impedir de ir para aquela zona como vontade de o impedir. Portanto, há a necessidade, e aproveito a oportunidade, para as pessoas respeitarem essa sinalética, porque ela está lá porque correspondeu a uma avaliação do risco induzido por eventual escorregamento das arribas naquela zona. É preciso haver um acompanhamento do comportamento da costa que seja permanente, uma monitorização permanente. Ela está a ser feita ou não? Ou está, enfim, a ser prejudicada por aquilo que tem sido uma realidade da nossa administração pública, que é estão a sair e está a haver ausência cada vez maior de quadros qualificados? Fundamentalmente na área técnica, na área da engenharia. Isto é fácil de perceber quem é que está a gerir todos os processos que neste momento estão a ocorrer nas áreas tipicamente técnicas. Vamos lá ver quem é que foi o presidente da Comissão dos chamados Planos Estratégicos de Investimentos de Transportes. Um sociólogo. Quem é que foi o presidente do grupo de trabalho que está a trabalhar na área do litoral e que envolve, teoricamente, 27 especialistas? É uma pessoa extremamente conceituada, nacional e internacionalmente, mas na área das alterações climáticas. Não há pessoas certas nos locais certos, nos órgãos? Eu não estou a pôr em causa a capacidade técnica que é infinita, mas quando se fala em alterações climáticas é o estabelecimento de cenários. E a engenharia
não se compadece apenas da introdução de cenários. A engenharia é a intervenção. E fizemos intervenções em determinadas zonas que são altamente prestigiantes para a engenharia portuguesa. Veja-se o que aconteceu no Molho Norte, junto à Foz do Douro. Veja-se o que aconteceu na Cordeira, em Albufeira, que uma intervenção bem estruturada e equilibrada reduziu o impacto que, inclusive, que os próprios... Ainda há uns dias o Governo aprovou um investimento de €1 milhão para estabilizar as arribas da Nazaré, que era uma zona que estava identificada como sendo perigosa. Eu conheço bem esse problema. A recuperação total das zonas em risco em Portugal exige uma verba astronómica. Impossível. Ou seja, o Governo não tem estas verbas para fazer esta recuperação. Não tem, nem pode ter, e não há nenhum país que o tenha. Portanto, tem que se fazer um plano muito bem estruturado que defina o que é que queremos, onde vamos intervir e que tipo de intervenção vamos fazer para defender uma das nossas joias da coroa, que são as praias portuguesas, bem elogiadas por quem nos visita. Portanto, não podemos continuar neste vai, não vai, intervém, não intervém, vamos meter aqui €1 milhãozinho ali, €2 milhõezinhos acolá, sem que se perceber que ao intervir numa determinada zona estamos não só a intervir naquela zona, mas a afetar uma zona próxima que pode ser não tão próxima como isso. Quer dizer, com o mar não se brinca. Tem que ser uma forma estruturada, bem pensada, que defina exatamente onde queremos, o que é que queremos, para que é que queremos aquele litoral e, numa análise técnico-económica e de uma análise custo-benefício, fazer as intervenções adequadas nos sítios certos e em tempo e planeadas e não de tipo bombeiro péssimo. Desculpa aos bombeiros. Termino esta nossa fase da conversa com o mesmo tema com que comecei, que é a questão das praias. Acredita que os banhistas em geral podem estar em risco em alguma praia que esteja mal sinalizada, onde o risco seja maior do que aquele que esteja sinalizado e assinalado para as pessoas, ou não? É uma questão de comportamento humano? É uma questão fundamentalmente comportamental, do humano. Vejamos o que aconteceu no Algarve. Foram as pessoas que foram procurar sombra numa zona que até estava instável. Era fácil. Estava bem sinalizada. E estava sinalizada. E acredito que, na sequência do SPOC, a administração não descurou esse aspecto que é fundamental, que é a segurança de pessoas. E não se admite que haja possibilidades de haver esse risco e que ele não esteja identificado e bem sinalizado. Sr. Bastonário, obrigado por ter vindo ao Grande Jornal mais uma vez e por estas explicações. Um grupo de agentes.